Já estamos aqui, o doutor já está aqui do meu lado. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. O doutor Renato é neurocirurgião. E ele já tinha comentado, nós falarmos sobre pequenas cirurgias no cérebro, mas coincidentemente aconteceu o acidente, você deve ter visto em todas as mídias, foi falado muito sobre o acidente com o Benício, filho do Luciano Huck e da Angélica. Ele estava praticando um esporte, bateu a cabeça na prancha e por conta disso sofreu algumas lesões e passou por uma cirurgia. E o doutor Renato comentava que é exatamente o que está dentro daquilo que nós já falaríamos, né, doutor? Que são as microcirurgias, né? Sim. Doutor, obrigada por você estar com a gente mais uma vez. Uma alegria te receber. Muito obrigado. Doutor, vamos falar um pouquinho primeiro especificamente sobre isso que aconteceu com ele? Para a gente poder entender melhor. Porque eu sempre fico pensando assim, bater a cabeça, todos nós podemos bater. A maneira e o local onde a gente bate a cabeça, mesmo muitas vezes você está andando, tem gente que bate em poste, tem gente que não presta atenção e toma um tombo, ou bate, você vai passar num lugar menor e bate. Essa batida, só por ser uma coisa pequena, ela já pode causar um problema? Ou é uma coisa muito maior, doutor? Uma das maiores causas de morte em idosos é a queda da própria altura, é cair da própria altura. Então, isso já há vários anos... Tombar, sim. Na verdade, o crânio ele tem diversas espessuras, né? Geralmente ele tem em torno de 1,5 cm de espessura. Tá. Mas existem áreas, como a área temporal, que ela é bem fina, ela parece uma casquinha de ovo, então ela é muito fina. Em uma batida, você pode lesionar e tem uma artéria bem importante que passa aqui, que chama artéria temporal. Essa artéria ela sangra bastante. Isso aconteceu com um caso, eu não vou lembrar o nome, mas um humorista, se não me engano, do Ceará, um humorista do Nordeste, que ele tomou um soco e ele caiu morto. Acho que faz algo em torno de 1 mês e meio, 2 meses. Era uma briga normal, uma pessoa deu um soco, pegou no temporal. O lugar onde pegou foi que matou? Sim, o lugar que pegou matou. As lesões elas podem ser tanto agudas, né, como crônicas. Então, no idoso, o que acontece muitas vezes são que pequenos traumas em você sentar rápido, bater a cabeça na parede quando vai deitar, pode lesionar pequenas veias, que chamam veias pontes, e dá um hematoma, chama hematoma subdural crônico. É uma das grandes causas de óbito. Agora, porque a caixa craniana ela fica mais sensível depois de mais velha, doutor? Não. É porque, na verdade, o que faz o osso do crânio crescer é o cérebro. Então, a gente tem que pensar que quando você nasce para passar pelo canal de parto. Todos os ossos não são colados, eles são todos descolados, tanto que você palpa a moleirinha da criança, que nós chamamos de fontanela, porque não tem como passar uma cabeça pelo canal de parto, certo? Quando ele passa espremido, tá? Só que aí vai crescendo o cérebro, tá? Até um ano e pouco, vai crescendo o cérebro. Quando cresce o cérebro totalmente, se fecha o crânio e não cresce mais. Então, com 15 anos, sua cabeça é do mesmo tamanho que com 20, 30, 40, 80 anos. Entendi. O cérebro não cresce mais. Só que desde o primeiro dia de vida, nós começamos a perder neurônios. O neurônio, ele regenera in vitro, mas in vivo, quer dizer, no corpo humano mesmo, ele não se regenera. Então, nós perdemos a quantidade de neurônio durante a vida toda, normal. Isso vai fazer com que você tenha uma atrofia do cérebro. O seu cérebro, com dado idade, ele vai ficar muito menor do que a caixa craniana. Mesmo ele funcionando normalmente, o raciocínio normal... O que interessa não é a quantidade de neurônio, é a conexão que os neurônios fazem. Tá? Até porque, estatisticamente, o homem teria mais neurônio do que mulher e nunca vi um pensar melhor. Então, assim, é a conexão. O que acontece? Você perde um pouco dos neurônios, você atrofia o cérebro se torna menor, mas a caixa craniana continua do mesmo tamanho. Isso gera um espaço vazio, porque eu não tenho mais... Ah, entendi. Ou seja, que é uma perda maior, né? Sim, eu tenho A gente tem umas imagens, vou pedir até para colocar já na tela, para você que está em casa entender um pouquinho mais do que o doutor está explicando.
Doutor, me explica o que é. Tá, basicamente isso é um crânio aberto, né? Um crânio aberto, essa parte que está para cima é a dura mater, tá? Que é a membrana que reveste o cérebro, né? O encéfalo. E é como se fosse um tampão? É um tampão, sim, o tampão seria o osso, seria um revestimento do cérebro. Por cima, essa parte vai por debaixo do osso. Por debaixo do osso. O que acontece? Como o cérebro vai diminuir o seu tamanho, vai aumentar o espaço entre esse tampão e o cérebro. E isso vai ser preenchido por líquido. Que é normal, tudo isso é normal. Que é o líquor, é normal. Tá. Só que quando fica muito grande, muito acentuado isso daí, as veias que elas foram projetadas para não ter espaço algum, elas começam a ficar esticadas. E em qualquer batida, o cérebro vai para frente e para trás, por mínimo que seja, porque a água está fazendo com que, o líquor está fazendo com que o cérebro não bata primariamente no crânio. Entendi. Tá? Então, o que acontece? Nessa distração, a veia começa a sangrar e começa um sangramento muito pequeno, não é nada que você vai sentir na hora. Agora, doutor, o efeito contrário também acontece? Por exemplo, no caso do menino, que tem, se não me engano, 10 ou 11 anos de idade. Como ainda está crescendo, também tem o espaço vazio porque está crescendo ou não? Não, porque o crescimento é dependente o crescimento do crânio é dependente do crescimento do cérebro. Então, na verdade, você não tem atrofia. Tá. Por isso, esse é um tipo de lesão que não poderia acontecer no menino, um hematoma subdural crônico, que é típico do idoso. Certo. Tá? Agora, no menino, o que acontece? Como em qualquer pessoa, ele teve um afundamento de crânio, tá? Então ele teve uma pancada forte, ele teve um afundamento de crânio, a tábua óssea, quer dizer, o osso, ele fraturou, ele desalinhou. Nesse desalinhamento, você pega alguma artéria lá dentro e ela começa a sangrar. Você pode sangrar por cima dessa membrana, que a gente chama um sangramento epidural, que é acima da dura mater. Esse sangramento, como você tem como essa membrana ela é colada no osso, ele faz com que se encha bastante um local específico, ele fica muito bojudinho, fica barrigudo. E ele acaba fazendo uma pressão bem grande no cérebro. É um sangramento epidural. E aí? Existe também uma situação em que se sangra para baixo da dura mater. E aí o sangramento é mais espalhado, chama hematoma subdural agudo. Nas duas... Isso não é grave, doutor? Sim, super grave. Em ambas as situações, um sangramento epidural, o ideal é que ele seja corrigido em até 90 minutos do acidente. Então, sempre que você tem uma melhor resposta terapêutica a um hematoma evacuado em até 90 minutos. O que acontece? No local em que tem o sangramento, você abre o crânio, tira o osso, hemostasia, quer dizer, cauteriza aquele vaso que está sangrando, vai sobrar como não chegou no cérebro ainda, está na membrana, então não lesiona o cérebro normalmente, se aspira e você ancora novamente essa dura mater no osso. Isso é uma microcirurgia? Isso é uma cirurgia de trauma, né? Não acaba sendo uma microcirurgia. Mas ela é essencial para que não deixe sequelas, para que uma pancada como essa não deixe sequelas, doutor? Ou também não existe... Existe. É que em medicina falar sempre nunca é complicado, mas assim, passando de 1 centímetro de espessura, é interessante que você faça a cirurgia, porque esse tipo de hematoma ele mata muito rapidamente. Entendi. Tá? Então, na verdade, não é só a lesão em si. Tá? É a lesão junto com o quadro clínico. Se o paciente não tiver nada, existem lesões que você pode tratar tanto conservadoramente quanto cirurgicamente. É claro que o médico nunca vai operar se não tiver a necessidade. Ele vai esperar até ter a necessidade para operar. Doutor, enquanto nós falávamos no kit interromper, vou pedir para pôr na tela de novo a imagem que a Tainá tinha colocado, só para você explicar um pouquinho mais sobre essas veias. Só para eu entender, doutor, tem alguma coisa a ver com o que nós tínhamos falado anteriormente ou não? Tá, na verdade essa veia de drenagem aí, ela seria a veia que distende naquele hematoma subdural crônico. Então, você vê que ela é tortuosa, ela com a idade, como o cérebro abaixa, ela acaba ela é a que está em azul escuro do lado direito do vídeo, né, doutor? Ela passa como se contornasse o cérebro todo, doutor? Essa veia de drenagem mais importante que estão mostrando aí chama seio sagital superior, o torculadierófilo e o seio transverso. Isso daí são veias muito grandes que eles fazem a drenagem de praticamente todo o encéfalo. Mas, na verdade,
a veia que eu estou me referindo é do lado esquerdo, Tá, que é essa lá em veia cima. tortuosa. Sei. Então, que ela se liga até numa MAVE, isso é uma má formação, mas imagine que essa veia não se ligue numa MAVE e se ligue num cérebro normal. Se ligando num cérebro normal, com o tempo essa veia vai se distender e ela é mais apta à ruptura. E aí você vai ter um sangramento muito pequeno, mas por um período muito prolongado, que ele vai acabar gerando algum déficit neurológico. É o paciente que começa a ficar confuso, Mas isso é consequência de uma pancada, doutor? De uma pancada. Que parece que não é nada, mas era. Sim. Geralmente a gente consegue até saber quando que foi o sangramento, mas a maior parte das vezes o paciente ele se apresenta na emergência com uma perda de força de um lado só, com uma dificuldade de fala, com esquecimento, dificuldade de andar, às vezes até com uma dificuldade urinária. Doutor, uma pessoa que toma uma pancada, independente dela desmaiar ou não, dela passar mal ou não, ela vai para o hospital, ela faz um exame, não deu nada, é conveniente que depois refaça esse exame periodicamente por conta desse acidente? Basicamente, por protocolo, nós temos tudo isso regidos por protocolo. Por protocolo, é indicado que qualquer pessoa que tenha uma queda seja observada por 6 horas. Tá. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Vai para o hospital se tiver uma queda e fica lá. 6 horas. Se essa queda for associada com a perda de consciência, ou se observa por 12 horas em locais que não tem tomografia, porque o Brasil é muito grande, eu não posso falar aqui no interior do Amapá. Não deve ter mesmo, com certeza. Então, assim, não tem tomografia. Porque daí você tem que viajar 6 horas para chegar na cidade onde tem tomografia. Então tem que ficar primeiro lá, em observação, sendo observado. Por 12 horas. Ao cabo dessas 12 horas, todas as lesões cirúrgicas já estão esgotadas, porque o que é para sangrar é absolutamente agudo. O que é para ser operado de urgência é agudo. Então, você vai ter a deteriorização neurológica, quer dizer, algum sinal focal, que seria uma perda de força ou perda da capacidade de articular a palavra ou qualquer outra coisa. Você vai ter uma alteração. Eu já tive paciente que teve até alteração de humor, era um paciente super tranquilo, uma criança andando de bicicleta, que começou a xingar os pais e nunca tinha xingado. Quando foi se ver, tinha uma alteração no frontal. Isso acontece. Mas isso sem o advento da tomografia. O que a tomografia é interessante? Com a tomografia eu pego sangramentos. Então o paciente entra no hospital, entrando no hospital, passado uma hora e meia do ocorrido, que é o tempo que ele demora para chegar no hospital, você faz a tomografia. Caso a tomografia estiver normal, alta para casa. Não precisa precisa ficar fazendo mais várias vezes. Não. Não é uma coisa que não aparece na hora, mas pode aparecer mais tarde. Isso que não aparece na hora é muito mais o hematoma subdural crônico muito idoso. Tá. Aí nós pedimos como uma medida até protetiva legal para que seja feita depois de um mês uma nova tomografia. Por garantia, né, doutor? Mas é muito mais por uma garantia legal do que por uma necessidade técnica. Deixa eu ver essa imagem que nós vamos colocar agora para o doutor explicar um pouquinho para a gente. Você ligou a TV agora, estou recebendo o doutor Renato aqui hoje, que é neurocirurgião, e nós estamos falando de pequenas cirurgias. Na verdade, nós estamos dando uma orientação para você, principalmente que tem idosos em casa, que existe uma sensibilidade maior e riscos maiores em quedas. É uma das maiores causas de morte de idosos, são as quedas, principalmente, não são quedas de alturas, não, é queda de você tomar um tombo mesmo. Então, o doutor está explicando um pouquinho sobre isso para a gente, esses cuidados que a gente tem que tomar. Explica para mim, doutor, essa imagem. Aquela artéria que nós falamos... Vermelha? Todas as artérias estão em vermelho, mas atrás do olho você tem uma artéria mais horizontalizada. Parece bem fininha. Ela é atemporal, ela é fina, mas ela está naquela região, mais fina do crânio. Então é essa artéria que se lesa quando você quebra o crânio, o temporal. Como é muito fino, essa parte óssea ela é bem cortante, ela acaba lesando essa artéria. Como a artéria é algo que tem uma pressão muito grande, você acaba tendo uma lesão bem intensa e necessária de cirurgia, geralmente por conta dessa artéria, que aqui nós falamos anteriormente, a temporal. Essa é a artéria extracraniana, nada intracraniano. Ô doutor, e uma lesão como essa, ela pode danificar o bom funcionamento do cérebro, ou quando é feito tudo na hora que tem que ser feito, não tem... A probabilidade de ter problemas é menor. É menor. Como eu falei, aquela lesão, quando é em paciente jovem, sangramento epidural, que eu lhe falei, que ela é uma lesão mais restrita e ela fica maior por ser restrita, Sim.
Você drenando o hematoma praticamente não tem sequela alguma. No sangramento subdural agudo, a drenagem do hematoma também geralmente não deixa sequela, porque é para cima do encéfalo. Entendi. Tá? As lesões que geralmente deixam algum tipo de sequela são as lesões associadas com essas duas, Tá. que são as contusões, que são pequenos sangramentos dentro do encéfalo. É como Agora, você tivesse um derrame. Tudo isso é causado por pancada, ou não Tudo necessariamente? isso é causado por pancada. É diferente de um AVC, por exemplo. Sim, é diferente de um AVC. Isso é proveniente de muitas vezes... É uma doença arterial, Certo. tá? É uma doença arterial. É uma outra coisa. Só que é diferente do AVC. Doutor, como é que esse povo toma tanta pancada na cabeça? Que eu estou pensando nos lutadores agora, quando você falou. Porque a gente vê eles se machucarem tanto, isso não lesiona o cérebro? Lesiona, tem uma lesão semelhante ao Parkinson, que é visualizado em lutador. O Muhammad Ali tem Parkinson induzido por traumatismo múltiplo. Entendi. Então, na verdade, você fica com uma demência induzida. Você tem várias pequenas lesões. Então, como a sua cabeça chacoalha demais, esse chacoalho excessivo Deus, é uma loucura, faz com né? que você tenha lesões axonais difusas, quer dizer, o neurônio, pensa no neurônio como um fio. Ele tem um corpo celular, ele é um fiozinho e ele vai mandar uma informação pelo dendrito, certo? É isso, Certo. é uma célula. Quando você sacode o neurônio, você acaba quebrando a parte do corpo celular, do axônio. Quebrando essa parte, você não tem como levar a informação de um lado para o outro. Então, você vai provocar várias pequenas lesões. Quando elas se tornam múltiplas, elas dão sintomas como se fossem Parkinson. O Maguila tem isso. Entendi. Que foi muito grave, né, doutor? Sim. Na verdade, né? Sim. No caso dele, as sequelas perduram até hoje, ele tem problemas sérios até de memória. Não é tratável. Não é tratável. Lembra que eu falei no começo? A gente só perde neurônio durante a vida, não ganha. Então, os neurônios que se perdem, você não vai ganhar mais. Então, por isso que quando você tem um derrame, quando você tem uma área dentro do cérebro morta, você pode até voltar a fazer, de certa forma, o que você fazia antes. Mas nunca como da mesma antes, forma. não. Antes da gente terminar, eu queria colocar mais essa imagem, para o doutor explicar melhor também o que nós vamos ver agora. Vale a pena você entender melhor. Pode colocar na tela isso. Vamos lá, doutor. Área afetada, coágulo. Tá, basicamente isso daí é uma imagem de um AVC isquêmico, de um derrame. Então, se forma um trombo na artéria. Isso, né? vem do nada, doutor? Qualquer pessoa pode ter um AVC ou é má alimentação, é hereditário? O que é isso? Existem algumas coisas. Então, obesidade, porque aumenta o colesterol, sedentarismo, porque você não tem o colesterol alto bom. Você tem obesidade, sedentarismo. Você tem um distúrbio genético que você pode ter que a gente chama de discrasia sanguínea, o seu sangue pode ter uma tendência à coagulação maior. O seu coração, às vezes, sem você saber, você já pode ter tido algum infarto e tem uma parte do coração que não se mexe e joga trombo para o crânio, porque depois o coração vai direto para o crânio. Existem algumas doenças que predispõem você a ter isso. Entendi. Estenose carotídea, quer dizer, tem placa de colesterol no pescoço, por isso que a gente pede para fazer ultrassom dúplex. Então, assim, falando como derrame, esse derrame seria o derrame por falta de oxigênio. E o derrame é aquela parte azul lá, doutor? É a parte azul. Tá. Então, o local do coágulo é o primeiro local ali no meio que ele irriga aquela área toda. Como não vai mais sangue, aquela área toda morre. É diferente do derrame hemorrágico, né, do AVC hemorrágico, que ele acontece por um extravasamento, uma ruptura dessa artéria. Então, essa artéria, em algum momento, por alguma coisa, vamos supor, um aneurisma, ela pode ficar mais fina e com a própria pressão do sangue, ela perfura e aí ela vai fazer aquela lesão bem grande e dá uma lesão cerebral. Doutor, e ali tem jeito? Na verdade, ali é um derrame pequeno. Que tem que ser feita? Não, não é. 99% dos derrames você não faz nada. Dos AVCs isquêmicos, tá? O que se faz no hospital, existem medicações que você toma para desfazer o coágulo, chama RTPA, tá? Você toma para desfazer o coágulo e voltar novamente esse fluxo de sangue. Mas esse derrame, se ele for muito grande, o que você tem que entender é que o cérebro ele começa a inchar.
Inchando, ele comprime o que não pode ser comprimido, então a área da respiração, batimento cardíaco. Para evitar que a pessoa morra, se a área é muito grande, você tira o osso da pessoa, faz uma craniotomia descompressiva, certo? Você tira o osso e deixa o cérebro crescer. Num segundo momento, você volta o osso para a cabeça novamente. Se for um derrame com sangue, às vezes o sangue é tão grande que ele pressiona, faz o mesmo efeito de pressionar. E aí sim você entra e tira aquele sangue todo. Como se sugasse. Você suga o sangue, você limpa o cérebro. Então você faz uma higiene e diminui a pressão intracraniana. E depois disso não volta nunca mais, doutor? Não, volta. Na verdade, assim... Não, é um problema que pode voltar? O derrame? É. O derrame, ele volta porque você tem que ver qual é a causa. Quando você entendi. teve um derrame, quer dizer que a sua doença já está lhe lesionando há muito tempo. Então, você tem que ver. Teve derrame por conta foi um derrame isquêmico, um AVC isquêmico, por conta das artérias cervicais. O que vai se fazer? A artéria está tão ruim que vale a pena operar a artéria para tirar aquela parte de colesterol? É uma cirurgia, envolve risco, então existe risco-benefício nisso, tem que ser visto. O problema é cardíaco, quer dizer, eu tenho uma fibrilação, meu coração não bate direito. Será que eu implanto um marca-passo? Será que eu tenho que utilizar um anticoagulante para o sangue não coagular, então não jogar mais aquele coágulo para cima? Existem várias coisas. Em AVC são coisas bem diferentes. Uma parte desses AVCs com hemorragia, eles se devem a aneurismas, que são pequenas bolotinhas na artéria. E isso daí você tem que pesquisar, porque eles têm um risco de sangramento anual. Então, mesmo que não tenha sangrado, você deve escolher uma técnica para que ele seja ou clipado cirurgicamente ou fazer um cateterismo e colocar uma molinha que chama coil e acabar com o aneurisma, dependendo de onde ele está. Doutor, então, o ideal também, claro, a gente sempre fala de boa alimentação, porque isso é óbvio, né? Claro. Exercícios físicos e boa Claro. alimentação. Mas o ideal também é fazer exames neurológicos anualmente? Quais são? Eu não digo anualmente, mas eu acho que a qualquer sinal diferente vale a pena procurar um médico. O que é o sinal diferente, pessoas que já têm algum aneurisma, algum familiar com aneurisma na família, vale a pena ser feito um exame. Hoje em dia não se precisa nem fazer a arteriografia, se faz a angiorressonância. É um exame que não é invasivo e pode demonstrar algum aneurisma com possibilidade de sangramento. Os aneurismas, eles têm um segmento bem grande e existem aneurismas que o risco é praticamente zero de sangrar, mas outros o risco é bem grande de sangrar. Você fazendo pelo menos um exame que demonstre que tem alguma alteração, é ideal. Não se precisa fazer anualmente, mas pelo menos um exame eu acho interessante. E qual exame é o ideal, doutor? A ressonância com angiorressonância. Nos casos de lesões vasculares, a angiorressonância arterial. Pelo menos uma vez na vida para saber se está tudo certo, Pelo menos doutor? uma vez, até porque, mesmo, nós não falamos, mas mesmo os tumores cerebrais, eles não têm sintoma. A maior parte dos sintomas você tem quando ele está muito grande. E grande parte dos tumores, pelo menos 25% dos tumores são benignos. Você consegue pegar numa fase inicial, que são os meningiomas, você consegue pegar numa fase inicial, operar sem dano algum. É muito melhor do que fazer uma cirurgia de urgência depois que o paciente já tem déficit, depois que o paciente vai ficar sequelado. Bom, sem neuroses, né? Para você não ficar achando que vai acontecer alguma coisa amanhã só porque não está sentindo, né, doutor? Claro. Mas são orientações importantes, principalmente você, como eu falei no início, que tem idosos em casa, muito cuidado, já falamos sobre isso várias vezes. As quedas são as maiores causas de morte entre os idosos, principalmente por conta dos problemas neurológicos que elas podem causar. Então, fique atento. Se houver algum problema, algo que você esteja sentindo, que as pessoas estão ao teu redor sintam que não é o normal do dia a dia, procure sim um médico. No início é tudo muito mais fácil, como o doutor explicou para a gente. Vou deixar os contatos do doutor Renato lá no Instagram, Dr. Chaves Renato Andrade, para você ter mais informações e conhecer melhor o trabalho do doutor. Está aí na tela para você. Doutor, sempre uma alegria ter você com a gente. Muito obrigado. Obrigada mesmo, viu? Até